Boa tarde. Background, como podem ver. Muito boa tarde a todos, bem-vindos à segunda parte do webinar Blockchain, Desmistificação e Aplicabilidade. Para dar as boas-vindas vou passar a palavra a Andréia Oliveira por parte da API. Obrigada, boa tarde a todos, sejam novamente bem-vindos à continuação do webinar Blockchain, Desmistificação e Aplicabilidade. No fundo, este webinar está enquadrado no nosso evento Leiria Centro Exportador, que tem início hoje, por volta das 17h45, portanto, abertura oficial. Vou aproveitar para deixar no link no chat para que todos possam aceder e também estar presentes logo no evento. Este é um evento que irá decorrer até a próxima sexta-feira, dia 30 de abril. É um evento organizado pela API, Associação de Ação para a Internacionalização. Espero que ao longo destes webinars e também ao longo do evento possam ter informações úteis para as vossas empresas, para os vossos projetos. Alguma dúvida que surja, estejam à vontade em entrar em contato connosco. Para além deste webinar de hoje, vamos também ter amanhã a apresentação de um estudo de tendências com o tema Geração Z, novos modos de pensar e interagir, ao qual estão todos convidados também para assistir, irá realizar-se por volta das 15 horas. Portanto, espero que gostem, espero que seja útil e qualquer questão esteja à vontade em solicitar. Muito obrigada, Andréia. Vamos então dar início à primeira parte com o Pedro Barbosa, que vai abordar o tema Applications and Layers no Blockchain. Pedro. Olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Estamos de volta. Não sei se as pessoas que estão aqui estão as mesmas pessoas que estiveram ontem. Suponho que algumas terão estado ontem e estão hoje outra vez. Outras serão pessoas que não vieram ontem. Portanto, só fazendo aqui um recap um bocadinho de qual foi o nosso modelo ontem, como é que vamos fazer hoje, que vai ser mais ou menos parecido com a diferença que hoje temos Q&A de ontem. E, portanto, vamos tentar ser ainda mais ágeis aqui no nosso pitch, pelo menos eu falo para a minha parte. Ali o Fred, que não sei porque está com o meu nome, há ali algum bug, deve ser algum blockchain que foi hackeado, ou Fred. Mas dizia, nós ontem eu fiz uma quick introduction do que é blockchain e blockchain as a technology em comparação com o que é Bitcoin. E depois o Fred começou a espalhar a magia dele pela parte de blockchain, falando em vários temas. Entramos numa zona de Q&A com muitas perguntas em que não fomos, na realidade, capazes de responder a mais do que, não sei, talvez metade delas, não sei bem, mas ficaram ainda muitas a responder e ficamos de as responder a hoje, aquelas que soubermos ou pudermos, hoje as de ontem e as que surgirem hoje. Portanto, hoje eu vou falar um bocadinho, respondendo aqui a algumas questões que surgiram ontem, de áreas de aplicação de blockchain. Vou passar aqui muito rapidamente por algumas e falar sobre smart contracts. O Fred também explicará aqui um conjunto de outras coisas e eu vou procurar ser o mais rápido possível, porque ontem nós percebemos, e o Fred já tinha essa experiência de outros webinars, que sentimos que tem mais valor quando as pessoas começam a fazer perguntas e nós procuramos responder as perguntas, e o nós é muito mais o Fred que eu,
porque naturalmente ele tem muito mais conhecimento nesta área que eu. Portanto, eu vou agora partilhar ecrã e vou então procurar fazer isto nos próximos mais ou menos 10, 12 minutos, ok? Portanto, já falamos sobre isto, a Andrea trouxe aqui o Export Chain, já falou um bocadinho sobre isto. Então, respondendo à pergunta, onde é que pode ser usado a blockchain, ok? Portanto, isto, onde é que pode ser usado na prática, responde à pergunta que está na mente de muitas pessoas, e quem fez esta pergunta ontem expôs mesmo isto, que é só em criptomoedas? Ou há outras áreas para além das criptomoedas? E naturalmente há muitas outras áreas para além das criptomoedas, e hoje já há muitíssimas aplicações reais a acontecer fora da zona das criptos, e no meu entendimento pessoal, no futuro as criptos vão ser nem sei se serão o principal, entre muitas aplicações de blockchain. E eu, quando digo no futuro, atenção que isto já está a acontecer hoje, mas no futuro com outro peso, ok? Trouxemos para aqui alguns exemplos, ok? Não são mais do que exemplos, umas são mais que outras. Claramente, quem trabalha em blockchain e vê cases a aparecer, eu por acaso trouxe aqui alguns, para se algum de vocês depois quiser aprofundar em algum dos casos. Por exemplo, na área de supply chain, ontem falávamos em supply chain, na área de transportes e de supply chain, há claramente muitas aplicações que partem de blockchain, e em Internet of Things, obviamente, também. Health Control, eu trago aqui até um exemplo hoje, mas isto são, na prática, industries, ok? E agora vocês perguntarão, mas casos um bocadinho mais finos, podem nos dar que não seja só retail, que sejam um bocadinho mais finos, e procuramos fazer esse exercício também, ok? Eu não sei bem quais destes, ou algum destes, o Fred depois irá explorar. Talvez NFT seja aquilo que está mais na cabeça e nas preocupações e nos trends, e portanto poderá ser uma área que o Fred depois abordará com mais detalhe, mas aqui estão algumas áreas especificamente que não são opinativas, ok? Estas são algumas das áreas com mais número de projetos de blockchain hoje a acontecer. Não é trend for the future só, é hoje a acontecer, ok? Não deixa de ser engraçado, nós temos ali um anti-money laundering tracking system, que é alguma das preocupações das pessoas, mas será que não vai acontecer o blockchain, ou as criptomoedas serem um laundering spot? Claro que há esse risco, como em tudo há riscos quando nós temos disrupção, claro que há esse risco, e claro que esse risco tem que ser regulado, tem que ser controlado e tem que ser criado, mas não deixa de ser engraçado nós temos blockchain como uma das áreas principais de anti-money laundering tracking system. Portanto, evidentemente que o tema de supply chain é absolutamente central. Eu vou repetir, há imensos projetos em supply chain, e há porquê, para também percebermos o porquê das coisas. Há porque em todas as áreas em que nós tivermos possibilidade de ganhar com base na ligação de sistemas descentralizados a partir de sistemas que vêm muito complexos e têm ecossistemas muito diferentes, há um grande potencial, e supply chain é claramente uma dessas áreas, desde logo porque muitas vezes tem, além de só supply chain, tem associado um outro termo que é cross systems, ou cross architectures, ou cross border, ou cross markets, ou cross currency, e todos esses cross significam que não há conectores, ou nem sempre há conectores tão simplificados, e portanto é nessa área em que o blockchain tipicamente vai ter mais utilização potencial. Trouxe aqui, obviamente, ontem já dei aqui um exemplo de value transfer, hoje não vou repetir esse exemplo, mas smart contracts vou explicar aqui um bocadinho o que é, e descer um bocadinho nada no exemplo para quem não sabe o que é, ok? Portanto, o nosso objetivo também aqui é que as pessoas, que não saibam tão bem o que são os temas, fiquem com uma visão sobre os temas e possam estudar aqueles que acharem melhor, e dois, as que já dominem os temas possam fazer perguntas mais específicas sobre algumas áreas, e assim conseguimos conviver públicos com níveis de conhecimento deste tema especificamente diferentes, ok? E as chamadas também DApps, que são as Distributed Apps com Software as a Service. Portanto, tenho aqui alguns exemplos de Decentralized Apps. Aqui um browser, por exemplo, que funciona como um browser funciona em blockchain. Vocês olhem, eu acho que as pessoas que muitas vezes que não sabem o que é blockchain, associam, até porque se vocês fizerem uma pesquisa no Google de blockchain, vão aparecer umas imagens
azuis, tipicamente, muito estreladas, e portanto essas imagens que são o imaginário de tecnologia, não é? Que aparece ali azul, com os desenhos de ligação de sistemas, muitas vezes nós não conseguimos tangibilizar e parecem coisas que nós não conseguimos tangibilizar, e quando olhamos para os casos reais e vemos que pode estar ali no nosso telefone e que às vezes nós já estamos a usar esses sistemas, essas tecnologias e nem sequer sabemos, conseguimos perceber, ok, por trás há muita ciência, ok, mas não se esqueçam que behind everything there's a science, ou seja, por trás de muitas das coisas que para nós hoje são tangíveis, há uma grande ciência por trás, não é? Por exemplo, eu, como alguns de vocês sabem, trabalho muito no digital, e por trás do digital existe muita tecnologia, existe uma ciência, por trás do advertising existe uma ciência. Pode ser feita de uma forma ou de outra, com várias formas, na mistura de tecnologia, de data, de inteligência, de smartness, que não é bem inteligência, e portanto aqui é exatamente a mesma coisa. Nós, quando olhamos para estes exemplos, percebemos que conseguimos ver muito próximos de nós estas camadas, e isto é importante porque isto são as camadas aplicacionais. Portanto, no fundo, nós temos várias camadas em blockchain, e esta camada que nós temos contacto é a camada aplicacional. Eu não vou, claro, que eu não vou entrar sobre isto, mas fiquem com a ideia, se calhar aqui um bocadinho para esta imagem, fiquem com a ideia que há várias layers, e que há layers há um conjunto de coisas a acontecer em cada uma destas layers para que tenhamos blockchains a trabalhar connosco. E aquela camada que está lá em cima, que é a application level, é aquela que nós temos contacto enquanto pessoas e empresas. É ali que nós vamos criar soluções. Por trás daquilo existem arquiteturas. Para as arquiteturas existirem, tem que haver protocolos. Esses protocolos têm que ter não lhe queria chamar regulation, mas tem que ter um conjunto de regras, como, por exemplo, os consensos, os algoritmos de consenso, que há vários, não é? Vimos de um tempo em que havia mineração, mas há um conjunto de outros. E, portanto, e por baixo disto tudo existem várias layers, e cada uma destas layers trabalha em cima da outra layer, ok? Portanto, nós temos muitas vezes, digamos, a dificuldade de desfazer isto em peças suficientemente visíveis. Este gráfico, atenção, não é meu, ok? Portanto, estão ali as sources, só para não pensarem que sou eu que estou a querer ter a presunção que sou eu que estou a desmontar estas peças. Não, estou só a mostrar as peças desmontadas em layers, que há vários sistemas de layers, há quem ponha 3 layers, 4 ou 5, muito claramente protocol, infrastructure e application são layers que nós temos que ter, porque senão não existem, as aplicações não estão a trabalhar em cima de algo que não existe, ok? Portanto, para cada um deles existe uma explicação, para cada um deles existe muita coisa que vocês podem procurar, mas o importante é nós percebermos que nós, enquanto pessoas, se calhar podemos, enquanto empresas, podemos trabalhar só ao nível das aplicações, criar ou utilizar aplicações, mas por trás disso existe uma indústria que vai preparar um conjunto de coisas e alguém teve que definir protocolos. E normalmente, para se definir protocolos, não basta 3 ou 4 empresas do governo estarem de acordo, é preciso juntar muita gente interessada. Aqui vão estar governos, vão estar milhares de bancos, vão estar as grandes empresas tecnológicas, temos aí a Microsoft, a Google, são os principais investidores disto tudo. Porquê? Porque todos querem estar interessados em que os protocolos e os network layers sejam os que depois permitem as escalabilidades também ligadas às tecnologias. Pronto. Eu acho que isto era importante. Agora, só para acabar, o tema de smart contracts, nos tem perguntado às vezes, mas afinal, o que é um contrato inteligente ou um smart contract? É um contrato feito entre duas partes, pode ser anónimo ou não, está guardado em um public ledger, num blockchain. Portanto, não fica guardado, vamos imaginar que eu faça um contrato ali com o Fred e que quero alugar-lhe uma casa, ok? Portanto, vamos imaginar, não é? Isso, em princípio, da forma como nós conhecemos, iria ser um contrato escrito, o Fred ia fazer o contrato, ou íamos buscar um advogado que fizesse esse contrato, íamos escrever lá um conjunto de coisas, e ia ficar, quando muito, numa conservatória, não é? Quando muito, se calhar nem isso. Portanto, essa conservatória era regulada por um governo, não é? Portanto, os smart contracts não ficam assim, ficam no public ledger, que depois não vou entrar em detalhe, mas na prática ficam guardados num blockchain unhackable. Mesmo que o governo, mesmo que vivamos num país em que o governo é derrubado, a informação continua lá, ninguém nos pode destruir essa informação. Por outro lado, ele é auto-executável, isso é muito importante, é a grande diferença dele, é auto-executável, ou seja, imaginem, eu alugo um carro, vou dar assim um exemplo, eu alugo um carro, vou a um sítio buscar o carro, o contrato está executado entre mim e um broker ou a própria agência digamos, de aluguer de viaturas, e quando chego lá eu executo
o contrato e o contrato começa a executar-se. Se eu, a meio do contrato, quiser fazer e estiver previsto, agora responder à pergunta de ontem, estiver previsto que podem haver alterações de contrato ou podem haver acréscimos ao contrato, etc., eu posso em algum momento pedir mais um dia ou alguma coisa e ele vai se auto-executar. E se a companhia decidir que eu estou a fazer uma coisa contra o interesse dela, ela pode auto-executar o contrato naquele momento e o carro para onde eu estiver. Porque o carro vai estar ligado via IoT ao contrato, ao smart contract, e se eles executarem o contrato e mandarem o carro para naquele momento. Estão a ver? Portanto, são contratos que além de serem passíveis de serem comprados e utilizados via marketplace, pelo menos em teoria, os mais repetíveis, de uma forma muito mais simplista, eles vão permitir a autoexecução. Muita gente se perguntou se isto não faz disrupting do mercado dos advogados, do mercado, digamos, da forma como o mercado dos lawyers trata os temas e os contratos, mas na realidade isso é uma enorme oportunidade para ele. Não é por acaso que nós vemos tantos gabinetes de advogados até sponsorizar eventos de blockchain ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, é claramente uma das áreas mais importantes de blockchain. Pronto, aqui um bocadinho como é que isto funciona. Há digamos, não há, é pura desintermediação, estão a ver? Não é preciso um third party que me ligue a mim, ao Fred, para nós fazermos um contrato acontecer. Nós só precisamos de nós próprios para fazer esse contrato. Nós não estamos habituados a isto. Nós não estamos habituados a isto, só estamos habituados a fazer isto se nós formos a um hotel, por exemplo, e comprarmos um quarto, também é um contrato, mas é um contrato tão simples que aí estamos habituados a que não tenha que entrar alguém, um advogado a fazer o contrato ou alguém. Mas todos os contratos que são um bocadinho mais complexos, para nós, que não fazemos todos os dias, temos third parties, podem ser advogados, podem ser conservatórios, podem ser governos, podem ser instituições, podem ser empresas, podem ser muita coisa. Não vou entrar em mais sobre isto. Vou dizer a toda a gente que está aqui, porque não queria ocupar mais tempo, que tem aqui um conjunto de exemplos, ok? Que quem quiser pedir depois isto aqui à CH ou à API, esta apresentação ou estes exemplos, não tenho nenhum problema em enviá-los, ok? Não temos tempo para passar em cada um, mas é essencialmente para perceberem que estão aqui alguns exemplos, por exemplo, da indústria de healthcare, utilizando neste momento na indústria de Internet of Things, na indústria também esta cibersegurança, na indústria logística, a Maersk que eu trouxe porque é um exemplo clássico, ok? Já há muito tempo que utiliza blockchain e fez um grande projeto de blockchain já muito cedo e, portanto, começou a desenvolver-se através de blockchain. E era essencialmente isto que queria dizer para já. Até já. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. E quero dizer o seguinte, que hoje estou aqui na sede da API, muito feliz, numa sala fantástica, como podem ver aqui por trás, e posso dizer que a equipa é absolutamente excepcional e estou a fazer aqui um trabalho maravilhoso em Leiria. Tive a oportunidade também de conhecer o Paulo e a Andreia aqui pessoalmente e, portanto, tudo absolutamente 5 estrelas do melhor que nós podemos encontrar. Naturalmente alavancado pela felicidade de podermos estar presencialmente com as pessoas novamente, depois de um confinamento de quase um ano, não é? Portanto, é lógico que emocionalmente isso também nos traz bastante felicidade de poder ver pessoas fisicamente, em vez de apenas e só vê-las pela internet. O Pedro já deu aqui o mote para nós podermos ir ao tema que eu quero explorar hoje convosco, que é o conceito dos NFTs. E o que é que são NFTs? NFTs não são mais do que uma representação digital de algo que tem um caráter absolutamente único e exclusivo. Ou seja, ao contrário de um criptoativo ou de um token, de um criptoativo em formato de token, porque o NFT também é um criptoativo, ao contrário de um token ou de uma criptomoeda, que tem uma natureza fungível, isto é, pode ser partido em várias casas decimais ou pode ser stackable em múltiplas unidades, aquilo que faz um non-fungible token, um NFT, é exatamente o seu caráter de unicidade e de distinção perante qualquer outro semelhante. E, portanto, um NFT, em termos práticos, em termos de use case, não é mais do que a transposição de realidades que nós já temos há muitos anos na nossa sociedade, nomeadamente os cromos,
da Panini, que todos certamente conhecerão, ou numa trend que existiu dos anos 90, que eu descobri há bem pouco tempo com a minha filha. Aliás, é a minha foto das redes sociais neste momento. Foi o momento em que a minha filha, na casa do meu pai, descobriu os meus packs, as minhas coleções de tazos. Eu não sei se têm a memória do que eram os tazos. Os tazos eram umas fichinhas que saíam nos pacotes da Matutano, e basicamente nós colecionávamos esses tazos. Eles tinham um valor intrínseco para nós, porque jogávamos na escola com os tazos, trocávamos os tazos, e na verdade os tazos depois foram emitidos, tazos da Barbie, tazos do Street Fighter, tazos do Rei Leão, etc, etc, e com caracteres vários distintivos, uns dourados, outros prateados, outros com uma raridade muito maior. E aquilo que a blockchain vai trazer foi a possibilidade de tokenizar todos este tipo de fenómenos materiais, tangíveis, como expliquei ontem, mais uma vez esta distinção entre ativo, intangível e tangível, foi converter numa rede, numa base de dados, numa estrutura de dados digital, todas estas realidades que nós tínhamos no que diz respeito aos tazos ou aos cromos. Bom, o primeiro use case que eu tive contacto com os NFTs é muito interessante, porque foi logo a seguir à publicação do RC 721, que é o protocolo no Ethereum que faz, no fundo, o standard para a criação do token não fungível. Foi alguns em 2017 a comprar terrenos na Lua. Hoje continuo a ter os terrenos na Lua. É lógico que o valor é super questionável, mas o que é que se pretendia provar? É que, dividindo a Lua em múltiplos setores, nós conseguíamos criar um NFT de cada um dos setores e comercializá-lo de forma absolutamente transparente, direta e global, esses mesmos terrenos na Lua. Para quem achar a ideia de terrenos na Lua assim muito progressista ou até um tanto ou quanto excessivamente vanguardista, teve o exemplo dos CryptoKitties. E os CryptoKitties o que era? Eram gatos únicos que nós reproduzíamos, portanto havia um mating de gatos, e os gatos reproduziam-se e criavam novos gatos. Bom, esse negócio chegou a representar quase 5 bilhões de dólares. E muitos de vocês podem perguntar, bom, mas a comprar e vender gatos online, isto é um negócio de 5 bilhões, portanto um penta-unicórnio? É porque o mercado diz que sim. E quem tiver dúvidas, porque esta eu sei que é uma das perguntas permanentes que existe sempre, mas qual é o valor intrínseco de uma coisa que eu não consigo tocar? Mas porquê é que eu reconheço valor a isto? Bom, o primeiro exercício que devem fazer é abrir o eBay e procurar cromos do Michael Jordan ou colecionáveis do Michael Jordan, colecionáveis do Cristiano Ronaldo, etc, etc. E vão perceber que desde uns ténis a uma camisola ou até, muito recentemente, uma faixa de capitão que o Cristiano Ronaldo lançou no relevado, alguém reconhece valor. E porquê? Porque as pessoas têm adição e têm desejo por terem coisas que as distingam. Em última instância, para quem não compreender bem a ideia, esta forma de apreensão digital neurológica do desejo representa-se muito facilmente num sentimento emocional que é absolutamente ancestral na nossa sociedade e até um tanto quanto primitivo do ponto de vista antropológico e que se manifesta de uma forma muito simples, que é a água benzida pelo Papa é uma água com maior valor para um cristão do que a água contida numa garrafa normal de água do Luz ou do Vimeiro. Isto porquê? Porque, na verdade, a única coisa que o Papa ou o Padre fez relativamente a essa água foi atribuir-lhe um valor intangível do ponto de vista emocional, mas que, para um cristão que tem fé e acredita, automaticamente essa água passou a ser benzida, passa a ser uma água sagrada. A componente química da água é exatamente a mesma, mas criámos uma second layer de valor sobre essa mesma água e, portanto, automaticamente ela tornou-se mais rara e mais preciosa. No limite,
ainda sem falarmos sobre a digitalização de tudo isto e a tokenização de tudo isto, como sabem, há um negócio aqui muito interessante para nós em Portugal, não para nós, mas no nosso território, que é uma startup que foi criada em Fátima e que vende ar de Fátima. Portanto, na verdade, o que estão a vender é ar, seja ele de Fátima ou de Castelo Branco ou de Lisboa. A única distinção química efetiva no limite é um ar menos poluído à partida que Lisboa e Porto, mas em última instância não deixa de ser ar. Mas, como é ar de Fátima, automaticamente isso é um negócio. Para todos aqueles que possam ter alguma tentação, assim generalista, de criticar os NFTs e porque é que se reconhece valor a este tipo de iniciativas digitais, pensem numa série de questões já tradicionais que na nossa sociedade existia e que continuarão sempre, naturalmente, a existir. Ainda uma última nota. Existiu um negócio fantástico, há vários anos, chamado Filatelia, a coleção de selos. E o que é que a blockchain vem revolucionar? É que a raridade, a emissão, a impressão, o transporte, a transação de selos pode ser totalmente agilizada e certificada sem que necessariamente tenhamos que ter o selo tangivelmente na mão ou numa coleção para o ver. Bom, dito isto, a indústria desde 2007 evoluiu gigantemente. Foram, para além dos terrenos na Lua, dos CryptoKitties, foram testados outros sistemas. E hoje, final de 2020, primeiro trimestre, ou primeiro semestre de 2021, a ascensão destes NFTs levou ao momento em que um artista digital, um artista que já não pinta com pincel a óleo, um artista que só pinta com Photoshop ou com Paint, ou que um artista que tira fotografias a si próprio, compila essas mesmas fotografias, faz um quadro e conseguiu vendê-lo na Christie's, que não é uma leiloeira assim meio shady, é uma verdadeira leiloeira, provavelmente uma das mais credíveis do mundo, conseguiu vender esse mesmo quadro por 68 milhões de dólares. Bom, 68 milhões de dólares é importante do ponto de vista absoluto, é um valor substancial, mas do ponto de vista relativo, ele representa a terceira maior transação de um quadro na história da humanidade. Portanto, existem dois quadros à frente que foram mais caros, Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci. O segundo quadro estava a faltar a memória, não é a Guernica de Picasso, é outro que não me recordo agora, e o terceiro é um NFT. Bom, as pessoas vão perguntar, mas afinal, de onde é que vem este dinheiro? Porque esta é a pergunta-chave. Quer dizer, onde é que surgem 68 milhões de dólares para comprar um NFT? Quer dizer, uma representação digital, como é que isto funciona? Bom, em primeiro lugar, dizer que a criptoeconomia é uma economia extremamente líquida, onde o valor que as pessoas atribuem ao dinheiro é substancialmente diferente das pessoas que atribuem valor à moeda fiduciária soberana. Porquê? Porque o mercado cresceu muito rapidamente, em apenas 6, 7 anos, e que atribuiu um índice de riqueza a muitas pessoas no mundo substancialmente diferente do que aquilo que é a riqueza tradicional, onde uma pessoa para ter 500 mil euros, 600 mil euros, se calhar trabalha uma vida inteira e nunca os vai ter. Portanto, em criptoeconomia, devido ao crescimento exponencial, os índices de riqueza são elevadíssimos e, portanto, 68 milhões de dólares continua a ser muito dinheiro na economia tradicional, mas na criptoeconomia, de facto, mas não é assim nada absolutamente extraordinário. Depois, dizer o seguinte, o que é que será o futuro dos NFTs? Ao dia de hoje, e provavelmente uma das perguntas que irão fazer é que tipo de use cases, para além da arte digital, é que nós podemos utilizar NFTs, e se tudo isto não é uma grande bolha à volta dos NFTs neste momento? Eu vou responder diretamente. Neste momento é uma grande bolha. Porquê? Porque todas as coisas que são novidade para a humanidade e ganham este tipo de tração digital nas redes sociais e tudo mais, tendencialmente têm sempre aqui um efeito hype bolístico, se assim podemos chamar. Mas o futuro representará duas questões. Ponto número 1. Um NFT que tenha por detrás o respaldo de propriedade intelectual de um Estado de Direito
na minha perspectiva, terá sempre mais valor do que um NFT que não tem qualquer propriedade intelectual e que, enfim, vai ser uma randomização de alguma coisa. Ponto número 1. Ponto número 2. Preparem-se para um movimento fantástico de artistas digitais que vão surgir e que não há ninguém que possa dizer que pintar um quadro no Photoshop em fotorrealismo tem mais ou menos valor que o Salvador Dalí pintar numa tela surrealismo. Porque, de facto, o talento é algo absolutamente transversal à forma como o fenómeno se manifesta. E se hoje abrirem, por exemplo, o OpenSea e procurarem quadros, vão ver que os quadros mais valiosos, na minha perspectiva, alguns deles são brilhantemente elegantes e muito bem desenhados. Agora vamos à parte das aplicações práticas pós-bolha. A arte digital claramente vai ficar, mas em termos de serviços de administração pública e para PMEs, quais vão ser as utilidades no NFT? Bom, em primeiro lugar, administração pública. A cidadania nacional é um NFT e como atributos desse NFT nós temos o nosso histórico de saúde, temos o nosso histórico criminal, o nosso risco criminal, temos a carta de condução que nos foi atribuída, temos o número de segurança social, de Serviço Nacional de Saúde, etc, etc. Portanto, nós, enquanto cidadãos, se nos representarmos no NFT, nós somos, cada um de nós, temos um caráter absolutamente único e distinto, com um conjunto de atributos. E, portanto, primeira grande aplicação. Segunda grande aplicação, tudo o que diz respeito, como o Pedro disse, na implementação e no governance que os smart contracts trazem, eles precisam de interagir com algo. E o que é que o smart contract vai interagir? Vai interagir com um NFT que vai representar o bem em si. Ponto número 1. Conservatórios do registro predial. Todos os títulos imobiliários são NFTs. Ponto final. E, portanto, o que vão ver é uma transição onde todos os títulos de uma casa, de um terreno rústico, qualquer prédio, pode ser efetivamente o NFT. Do ponto de vista do registro comercial, o pacto social de uma empresa e o seu próprio registro é e será um NFT. Do ponto de vista de certidões de divórcio, certidões de registro de casamento, etc, etc, serão NFTs. E o governance futuro de tudo isto é feito através de smart contracts implementados numa estrutura de base de dados blockchain. Do ponto de vista das PMEs, e aqui vem a parte mais interessante, vou-vos dar um exemplo de um projeto que eu acho absolutamente genial e que tenho acompanhado bastante de perto, que é um dos principais negócios que nós temos em Portugal e que somos fantásticos nisso. Portanto, eu aqui partilho o meu fanatismo por Portugal e por isso é que todas as coisas são feitas em Portugal. Eu ajudo, na maioria das vezes, pro bono, porque quero mesmo que Portugal cresça. Nós somos fantásticos na produção de vinho, como vocês sabem. Mas o vinho tem um problema, que é a produção do vinho tem um custo e que muitas das vezes esse custo tem que ser assumido pelo produtor, porque o produtor não pode vender o vinho por lei, atenção, o produtor não pode vender o vinho antes do vinho existir. Portanto, ele não pode antecipar a venda antes das garrafas estarem prontas para serem entregues. Ora, o que é que o produtor precisa? Se não tiver capital próprio, ele precisa de se financiar. Esse financiamento tem uma taxa de juros, naturalmente, e em cima dessa taxa de juros vai impactar sobre os potenciais lucros que ele possa ter sobre a sua produção. No fundo, o produtor tem que se endividar para conseguir produzir o vinho e depois de vender o vinho é que vai poder liquidar o empréstimo, isto no modelo tradicional. No modelo implementado com NFTs, e pensem nisto desta forma, porque é absolutamente genial a malta que está a fazer isso. O que é que eu faço? Eu pego no número de garrafas de vinho que eu potencialmente vou produzir, vamos dizer 10 mil garrafas, eu atribuo o número 1 de 10 mil, 2 de 10 mil, 3 de 10 mil, 4 de 10 mil, 5 de 10 mil a cada uma das garrafas e vou emitir NFTs sobre essas garrafas. Ora, estes NFTs vão ser comercializados para o mundo inteiro, portanto o meu total addressable market, o meu mercado potencial máximo, abre exponencialmente, portanto eu estou a exportar via digital, sem necessariamente ter o problema logístico de fazer chegar a garrafa de vinho
ao consumidor final e conseguindo financiar-me antes do vinho existir. Pela lei, eu não estou a vender a garrafa de vinho, eu estou a vender uma representação digital dessa garrafa de vinho, que dá depois um direito de duas coisas ao owner desse NFT. A primeira é fazer o redeem do NFT pelo vinho verdadeiro, assim que ele estiver efetivamente produzido e pronto para ser consumido. Segunda questão, eu não quero o vinho, mas eu quero apenas e só deter o NFT que me dá o direito sobre esse vinho, de maneira que quando esse vinho ganhar um determinado prémio, eu posso nem nunca chegar a consumir o vinho, porque na verdade eu vendi o direito de consumo do vinho a outra pessoa, que quando eu o comprei por 5 euros ou 10 euros, eu entretanto vendi-o por 100 ou 200, porque o vinho foi, alguns no espaço de tempo, premiado. Portanto, vejam o horizonte de negócio que numa solução de vinhos isto resolve, como resolverá centenas de outras situações, especificamente das empresas portuguesas, que têm a necessidade de exportar, que muitas das vezes, em termos de exportação, têm a necessidade de financiamento, que podem antecipar capital, tokenizando via NFTs o seu produto, enquanto necessitam de ganhar tempo para o poder produzir. Portanto, isto vem revolucionar a forma não apenas de financiamento, mas a forma como a própria marca comunica internacionalmente e como atesta credibilidade e valor aos seus próprios produtos. E, portanto, como sei que temos aqui uma série de perguntas, não vou tomar muito mais tempo, mas este exemplo que dei do vinho é um exemplo típico que em cada empresário que hoje nos estiver a ouvir vai encontrar uma forma, de certeza absoluta, de poder estudar um use case dentro deste conceito e, do ponto de vista da objetividade e do custo de implementação destes processos, é substancialmente baixo comparativamente com outras soluções de financiamento, de compliance, etc, etc, etc. Porque não se esqueçam que, para além do produto que vocês querem vender, a marca, e aqui o Pedro é genial a poder-vos falar sobre isto, a marca tem uma potência muito superior, muitas vezes, àquilo que é a essência do fenómeno daquilo que nós estamos a vender. E, portanto, quando nós aqui conseguimos comunicar para o mundo inteiro, nós estamos a abrir o horizonte de potenciais consumidores, não apenas para vendermos o nosso produto em território nacional, não apenas para podermos vender o nosso produto para parceiros logísticos, operacionais, etc., mas podemos comercializar diretamente um produto e depois, sim, ter um parceiro logístico quando já temos o produto produzido e a seguir fazer a sua respectiva entrega. E com isto termino, vamos às perguntas. Por conta, deixámos muita coisa para responder, temos que responder hoje. É verdade, Fred. Muito obrigada. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Pedro, pelas vossas participações. Para ser justa, vamos começar pelas perguntas que vêm de ontem, que transitaram de ontem para hoje, porque realmente não tivemos tempo para abordá-las todas. Eu vou começar por lançar a primeira, que é: não acham que a maior parte dos projetos que dão vida às coins não passam apenas disso, projetos, o que ditará o futuro desses projetos? Quem é que quer responder? Sim, eu posso responder, é relativamente rápido. Claro que sim, claro que não passam de projetos. Mas lembrem-se que o Thomas Edison, até conseguir fazer a primeira lâmpada que hoje todos nós utilizamos e que substituiu a vela e o candeeiro a petróleo, lembrem-se que ele falhou milhares de vezes. Ele destruiu 2 laboratórios e porque simplesmente falhou muitas vezes. Portanto, nós para termos, ao final de 10 anos, a maturidade que temos, que é muito pouca, atenção, nós temos que falhar muitas vezes. E, portanto, ainda bem que existem muitos projetos, ainda bem que existem muitas tentativas, a única coisa que não é boa é o grupo de pessoas que se apropria do dinheiro dos outros para poder fazer riqueza de forma ilícita. Isso sim é o que não está correto. Agora, o tentar, nós todos para podermos evoluir temos que tentar muitas vezes. Eu ia ainda mais longe, complementando o que tu disseste, além do que tu disseste, ainda vou mais longe. E acho que nós, quando olhamos para um projeto, temos que perceber o que é um projeto. Um projeto depende da nossa distância ao projeto.
Ou seja, depende do nosso zoom in, zoom out, ok? Se nós fizermos um zoom out realmente, vamos perceber que grande parte das coisas todas que fazemos são projetos. Só que muitas vezes pensamos, ok, se ela deve viver só 6 meses ou 9 meses foi um projeto de insucesso. Às vezes não foi. E às vezes há coisas que se nós fizermos um zoom out muito grande, vamos ver que viveram 10 anos ou 20 ou 30, mas se o zoom for suficientemente alto, ela continua a ser apenas um projeto que durou aquele período e depois foi substituída por outra provavelmente melhor. Se em vez de 20 anos for 50 ou 100 ou 500 ou 6 meses, é relativo considerar que é um insucesso até. Em alguns casos vai ser, mas noutro não. Fizemos um projeto, vamos chamar-lhe assim, e esse projeto derivou numa outra coisa que se tornou melhor. Ou com uma coisa aprendemos e fizemos outra. Se calhar aqui a pergunta underlying diz, se calhar, por trás disto está, e o dinheiro investido no projeto e os recursos investidos no projeto. Pois isso vai depender muito do projeto. São ou não aproveitáveis para o futuro? Os ensinamentos são convertíveis ou não? Os projetos podem converter para outros ou não? Como em tudo que nós fazemos na vida. Não há nenhuma diferença, na minha visão, entre um projeto, e desse ponto de vista, enquanto projeto, em blockchain ou noutra coisa qualquer, no digital, que sem ser blockchain fazem-se imensos projetos, uns têm sucesso, outros não, e o zoom in e o zoom out é que nos vai dar muitas vezes a capacidade de entender se aquilo foi um projeto ou se foi um processo, não é? É relativo, depende da distância que nós temos do foco. Ok. A questão seguinte é se o blockchain pode ser hackeado. Quem é que quer responder? Se pudesse, já tinha sido. Portanto, se pudesse, já existiam pessoas a apropriarem-se dos bitcoins dos outros sem a sua autorização. Diria que, ao dia de hoje, não pode. De facto, não pode. Existem, no futuro, soluções que podem, eventualmente, tornar a situação complicada, mas que, ao mesmo tempo, quando existir quantum computing, por exemplo, também existirá quantum computing para encriptar tudo o resto. E diria que quantum computing é, de facto, um dos riscos que a blockchain tem, mas atenção, não sejamos ingênuos, quando houver quantum computing, todas as vossas contas bancárias, em segundos, deixam de ter dinheiro e vão todas para a conta das pessoas que têm esse poder, porque realmente os sistemas dos bancos vão todos ser desencriptados facilmente, os nossos telefones, a nossa privacidade, tudo e mais alguma coisa, pronto, e a blockchain e a Bitcoin também. Mas, atenção, portanto, o quantum computing é um problema para tudo, até para o controle da NORAD dos mísseis nucleares norte-americanos, com quantum computing à partida, se não forem quantum resistant, também se conseguem aceder. Portanto, às vezes nós dizemos, bom, o quantum computing é um problema para a blockchain. Mas é um problema para todos os sistemas de informação encriptados. Portanto, aí não, que todo mal seja só a Bitcoin e a blockchain. Eu gostava também de complementar, a minha visão é que não há nada que seja verdadeiramente impossible to hack, portanto acho que essa é a visão certa a ter, é tudo probabilístico, ok? Tudo é probabilístico. Agora, se nós olharmos para, e esta discussão eu tenho muitas vezes, eu trabalho com bancos e com instituições, com várias instituições fintech, se nós olharmos para a situação de segurança hoje de uma grande empresa comparada com cloud, ok? Ainda não chegamos a blockchain. Às vezes temos esta discussão e sinceramente é uma discussão dos dias de hoje que é uma discussão virada a pedra, ok? Porque sim, temos que convencer as pessoas de que cloud é efetivamente muito mais seguro do que on-premises as a whole, ok? Qualquer que seja o sistema, agora não estou a falar dos mísseis dos Estados Unidos, no sistema de defesa americano, ok? Mas estou a falar dos sistemas mundanos de 99,9% das empresas, ok? E blockchain está no nível seguinte. Porque cloud ainda está, grande parte dos projetos de cloud são baseados numa determinada cloud que está centralizada, etc., mas que depende de uma empresa. Se essa empresa for, em teoria, hackable, vai ser muito mais fácil fazer um hacking disso do que fazer um hacking de um blockchain. Portanto, é uma questão de probabilidade. A probabilidade do blockchain é que, do ponto de vista técnico, é tão complicado imaginarmos que seja possível de hackear, que fazemos um simplismo, é unhackable, ok? E realmente, quando comparamos os níveis de segurança, percebemos que a segurança num sistema descentralizado, num sistema distribuído, é muito
muitíssimo maior, e é isso realmente que interessa. Depois o resto são discussões conceptuais. Esta discussão que o Fred estava aqui a trazer já é uma discussão dos fóruns do futuro, ok? Porque isto do quantum computing é uma discussão dos fóruns do futuro, porque na realidade, se isto for assim, então posso pegar num avião e mudar-lhe a rota e fazê-lo afundar no oceano, não é? Então, vão ter que haver outro tipo de seguranças que limitam o quantum computing, ou na sua distribuição ou na sua utilização, é lógico. Correto. Eu aproveito só aqui a deixa, porque Pedro, falaste em fintech e nós no projeto Export Chain lançamos agora o primeiro e-book do projeto sobre a área financeira na era digital e já está disponível para download gratuitamente o e-book. Podem visitar no site www.exportchain.pt, tem lá uma área de e-books e está lá o e-book da autoria de Pedro Barbosa. Claro, obviamente. Portanto, vou continuar aqui com as questões. E a questão que lançam aqui é se têm conhecimento, se já existe alguma empresa portuguesa a pagar em criptomoeda. Alguém tem conhecimento? Eu suponho que pagar é pagar salários, é isso? Pagar salários, exato. Sim, há empresas que pagam, não sei se é salários a palavra certa, mas que fazem remuneração a pessoas que trabalham com elas em criptomoeda. Temos aqui uma pessoa também que questiona, no fundo, um pedido de ajuda, se pensam que vale a pena investir no mestrado nesta área do blockchain. Eu não sei, eu posso dar a minha opinião, depois o Fred pode complementar. Do meu ponto de vista, toda a formação em coisas que estejam relacionadas, tecnologias que estejam relacionadas com o futuro e sejam centrais no nosso futuro, fazem sentido. Mestrado, provavelmente para a maior parte das pessoas não. Mas formações de conhecimento, acho que sim para toda a gente, sinceramente, e é um bocadinho isto que estamos aqui a fazer também num nível assim, vamos dizer assim, ligeiro, não é? Acho que sim, para toda a gente, sobretudo para os curiosos, que são aqueles que vão crescer mais estruturada, portanto, formação mais estruturada. E eu acho que provavelmente só para alguns. Eu fiz uma formação em 2015 de blockchain bastante estruturada e que me permitiu, na altura, com os conhecimentos que havia de blockchain na altura, 2015, 2016, 2016 é uma das primeiras internacionais. Hoje há muitas, há muitíssimas. Se vale a pena para um mestrado, vai depender efetivamente muito daquilo que a pessoa quer fazer no futuro e se faz sentido para ela ou não. Só ela que pode responder a isso. Para a maior parte de nós, fazer um mestrado em blockchain, acho que não faz sentido. Mas para alguma pessoa sim. Agora, formação, vamos chamar-lhe assim, formação de executivos, que é formação em conhecimento em todas as áreas que sejam críticas para o nosso futuro, enquanto pessoas, enquanto empresas, não tenho a mais mínima dúvida. Porque senão também vos digo, nem eu, nem o Fred, nem a Raquel, nem a Andrea estávamos aqui de certeza. Conseguem-me ouvir? Sim. A internet foi abaixo. Eu não estou a ouvir a Raquel está a falar, mas está muted. O Fred caiu, foi isso? Foi. Eu fiquei mesmo sem internet, o que é estranho, porque eu acho que a Andrea está na mesma rede. Se isto fosse um blockchain... É muito poder na mesma rede. Aqui eu está visto. Ok. Pronto. Mas está... Eu estava aqui a lançar uma questão do webinar passado, que portanto, um dos participantes pergunta se um Elon Musk desta vida poderá agora comprar, digamos assim, no fundo, comprar a empresa Qual do empresa? blockchain, comprar o blockchain, digamos assim. Não, era bom, pois, essa é que é a questão. Vamos lá ver. Primeiro, existem centenas de blockchains no mundo, sendo que a blockchain da Bitcoin é a maior. A blockchain não é um conceito tangível que possa ser comprado. A blockchain é apenas só uma forma de milhões de computadores no mundo inteiro comunicarem entre si. Portanto, é um protocolo. Dito isto, não existe nenhuma empresa que seja dona da blockchain, porque nem sequer é nada patenteado que possa ser comprado de maneira nenhuma. É livre para todas as pessoas. Aquilo que o Elon Musk pode fazer, e faz, é comprar Bitcoin.
Se ele quiser, também pode comprar computadores para minerar e para se ligar à rede, para ajudar que a rede seja descentralizada. Mas haver um dono da rede, ou haver um dono das moedas todas, aconteceria duas coisas muito rapidamente. Primeiro, alguém que tente comprar as moedas todas, elas vão deixar de valer 1 trilhão e vão passar a valer 100 trilhões, porque havendo uma procura por todas as moedas, automaticamente o preço dispara e se calhar cada Bitcoin vai valer 1 milhão em função daquilo que a pessoa queira comprar. Portanto, tem logo uma realidade primária. Segunda realidade, existe até um projeto dos Estados Unidos, porque grande parte da mineração da rede da Bitcoin está na China, e existe um projeto dos Estados Unidos exatamente para comprarem mais hardware, mais computadores, para balancearem o poder de computação para território norte-americano. Mas, quantos mais computadores se ligarem à rede, maior é a dificuldade de validar blocos e, em consequência, mais descentralizada e poderosa a rede vai estar. Portanto, esta aqui é a parte brilhante disto, é que não há ninguém que possa comprar, e até acrescento aqui ao nosso espectador outra coisa, para além de não haver ninguém que possa comprar, não há ninguém que possa mandar desligar, que essa é a parte ainda mais interessante, é que ninguém tem ordem, ninguém tem o poder de dizer desliguem isso. Não é possível. Era possível, mas tínhamos que estar todos de acordo. E, portanto, Temos aqui Pedro, um mas agora participante. já não dá. Claro, claro. Agora já não dá, Mas- porque agora já temos nodes em claro, satélites. já não Portanto, dá, claro. só de se deixar o espaço, por enquanto, ainda não é de ninguém. Só, Raquel, só para também clarificar, ok? Porque pode haver essa pergunta, pronto, para nós é uma pergunta que não, aparentemente não faz sentido, mas ela na realidade faz sentido porque senão não existia, ok? E é importante tirar estes mitos. O blockchain, claro que não pode ser comprado e claro que não pode deixar de existir. Agora, pode haver a construção de blockchains privados, mas isso é um outro tema, ok? Portanto, Já não são blockchains. Exato, sim, está bem. São private blockchains, mas são permissive. São cloud units, pronto. São unidades de cloud que eu e o Pedro montamos para termos uma blockchain entre nós os dois. Convidamos a Raquel e a Andreia e aqui mais 3 ou 4 espectadores que queiram ligar um computador. E depois, quando quisermos todos estar de acordo para adulterar os dados, nós acordamos todos que adulteremos os dados e pronto. E temos um sistema tradicional outra vez implementado. Portanto, a ideia aqui é que as pessoas que validam nodes e os computadores, as pessoas não se conheçam, não tenham qualquer relação entre si, porque isso é que traz a imparcialidade. Agora, um grupo de amigos ou um grupo de empresas que se juntam todas para fazer uma blockchain, quando todos concordarem criar imparidades, ou adulterar ou corromper os dados, se for do interesse de todos corromper em detrimento do grupo de pessoas que não faz parte da rede, pois logicamente que vão fazer. Portanto, aquilo que a blockchain traz aqui de valor é exatamente o homem, enquanto ser humano, dizer assim, vamos nos todos juntar para corromper isto. E vamos pagar luvas a toda a gente para que toda a gente se cale e ninguém diga nada. Portanto, este processo em blockchain não é possível. Pronto, é este o objetivo. É que isto não seja possível. Pronto. Okay. Temos uma opinião diferente aqui de um participante que diz que o Elon Musk não, mas o Chuck Norris sim, porque o Chuck Norris pode tudo. Nós sabemos o Chuck Norris pode tudo, não é? Uma outra questão. Já passamos pela curva de adoção causada pelo valor em 2017 e, entretanto, houve acalmia de valor até ao pico atual. Durante esta acalmia, houve investimento na aplicabilidade da blockchain. Em que ponto é que vem o mercado neste momento? Posso responder com dados estatísticos e depois de um lado uma alegoria para que todas as pessoas compreendam melhor. Do ponto de vista estatístico, só não chega a 2% da população mundial que sabe o que é, ou que já ouviu falar de um criptoativo e que já teve qualquer tipo de forma de contacto com ele. Portanto, existem mais 98% de pessoas ainda que vão conhecer isto nas próximas décadas. Por outro lado, eu não tenho agora aqui o gráfico à mão, mas há um gráfico que relaciona a adoção da internet com a adoção da criptoeconomia e da tecnologia blockchain e comparativamente com o estágio onde estamos em 1997 na adoção da internet. Portanto, quem não viveu esse tempo, eu vivi, portanto lembro-me bem o que era, não vi internet em lado nenhum e os meus pais achavam que os psicólogos, que nós que estávamos de tempo em frente ao computador íamos todos morrer de epilepsia e outras doenças de foro neurológico, de facto, provou-se em 2021, que já não é assim, por isso é que temos transformação digital.
Para quem não quiser ligar estes dados estatísticos, penso da seguinte forma, que é a minha opinião pessoal. A Bitcoin, ela demorou cerca de 8 anos a nascer. Ela nasceu em 2017. Vejam como um bebé. Pronto. E 3 anos depois, a criança, agora, ela tem sensivelmente 4 anos de vida. Portanto, 4, 5 anos. Portanto, ela está a Bitcoin está ao dia 2 exatamente da idade da minha filha. Portanto, que é, pensa pela sua cabeça, tem vontade própria, protesta e tudo mais, mas ela precisa muito ainda do apoio dos pais, embora comece agora a achar que já não precisa. Portanto, a Bitcoin ao dia de hoje representa, enfim, na vida de um ser humano, a idade é 5 anos. Pronto. Portanto, vejam, ainda nem veio a puberdade, ainda nem chegou à maioridade, ainda não está no estado adulto, ainda não terminou a sua formação académica, ainda não está a gerar propriamente o potencial máximo que o cidadão pode gerar. Portanto, tem 5 anos de idade a Bitcoin hoje. Próxima pergunta. Qual o projeto a nível de blockchain ou cripto a ativos que recomendam como mais-valia num futuro próximo? Pedro pode responder, eu não faço qualquer tipo Não, não, de advertising financeiro, portanto... Não. É melhor seres tu, porque eu é que não vou responder esta pergunta. Não, reparem, esta pergunta é uma pergunta que eu me protejo muito de responder. E porque isto, no fundo, é aconselhamento financeiro. E isso, com todo o respeito pela pergunta, eu não dou, eu nunca o fiz e nunca o irei fazer. Eu não dou peixe. Eu despendo o meu dia todo a ensinar a pescar. E é a pessoa que tem que estudar, saber investigar, e estarei sempre disponível para o ajudar a pescar. Mas dizer o que é que tem que comprar e o que é um bom investimento, isso, com todo o respeito, não farei. De qualquer das formas, eu gostava de acrescentar a isto, para não ficar uma resposta só com isto que o Fred disse. Se vocês forem seguindo aquilo que o Fred vai dizendo todos os dias nas redes sociais, Chegam lá. provavelmente ter pistas muito boas sobre isso, nomeadamente no Twitter. Aqui uma outra questão. Percebo os benefícios de um sistema económico descentralizado, mas estou consciente dos possíveis riscos. Qual é a vossa opinião sobre o ponto de vista da segurança e quais os maiores desafios que apresenta? Pedro? Eu? Vamos lá ver, eu não consegui perceber o princípio da pergunta e percebi que tinha a ver com o tema da distribuição e da segurança. Rita, não te importas de repetir só a parte inicial que se cortou? Sim, peço desculpa, deixa-me só abrir novamente o fecheiro. Não percebi se tinha a ver com... Percebo os benefícios de um sistema económico descentralizado, mas estou consciente dos possíveis riscos. Eu, por acaso, tenho uma resposta. Pedro, se não te importares, posso dar uma resposta muito interessante. Esqueçam por minutos a palavra descentralização. Pensem em democracia. E vamos pensar nos dois extremos possíveis da democracia ou da antidemocracia. Portanto, a antidemocracia é uma ditadura. Do outro lado, nós temos a assunção máxima da democracia, que seria qualquer decisão que o governo precisasse tomar, nós tínhamos numa app direito de voto. Portanto, éramos 10 milhões de portugueses, não havia Assembleia da República, toda a gente votava. E em todas as decisões toda a gente votava. Eu penso que mesmo as pessoas mais hiperdemocratas iriam reconhecer que isto gerava um processo das duas uma. Ou era lindo e fantástico, ou iria causar uma espécie de caos social total, porque toda a gente automaticamente tinha direito de voto. Ora, o estado em que uma blockchain existe, e por exemplo na Bitcoin e no Ethereum, é um pouco este racional, ou seja, não existe uma representação de delegados, de deputados que nos representam e depois decidem por nós. É um estado em que todos nós temos direito de opinião a participar diretamente na rede, uns com mais poder de consenso do que outros, naturalmente. E eu penso que um dos riscos não é de segurança, é apenas de escalabilidade. E um dos melhores exemplos é o exemplo que o Ethereum atravessa neste momento, ou seja, chega ao momento em que há um conflito de interesses entre pares e que depois é preciso resolver um problema que todos reconhecem que existe, mas que não há um consenso para se resolver. Portanto, sendo a democracia a expressão máxima, sendo a blockchain, desculpem, a expressão máxima da manifestação democrática, na minha perspectiva,
automaticamente tem depois o problema de ser excessivamente democrático. Portanto, este equilíbrio, nós temos de ser aqui intelectualmente honestos, este equilíbrio total entre descentralização democrática ou processos centralizados tem prós e contras e depois depende de cada use case o que é que se pretende fazer. Está mute. Eles têm mute. Raquel está a dizer coisas incríveis, mas nós não estamos a ouvir. É verdade. Não, continua mute. Ainda não, Raquel. Continua muted. Se nós pudermos ajudar aqui, não conseguimos. Continua mute. A Raquel estava a dizer que ia mandar o questionário da avaliação, não é? Era isso, não era, Raquel? Precisámos aqui da Síria ou coisa do género para ler os lábios. Agora já está. Peço desculpa. Agora já está. Vamos lá, não está bom. Quais as soluções? Mas toda a gente percebeu que eu ia enviar um questionário, certo? Exatamente. Surgiu no vosso ecrã. Pronto. Quais as soluções de L2 mais promissoras, de preferência com um grande nível de descentralização? L2 significa Layer 2. Esta questão do Layer 2, de uma forma muito prática, eu explico qual é o problema. Quando nós registamos transações diretamente na rede, isto de uma forma muito sintetizada para que toda a gente entenda. Quando nós registamos transações diretamente na rede e existe um grande volume de transações, as transações tornam-se extremamente dispendiosas. É aquilo que o Ethereum tem estado a viver nos últimos meses. Ou seja, eu para transacionar 5 euros pago 50 euros de FII. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, correto? Pronto. O que é que passaram a surgir? Soluções Layer 2, ou seja, que são agregadores, que coloca-se uma second layer, uma segunda camada em cima dos protocolos on-chain, de maneira a agregar transações num só pacote, de forma a reduzir o custo de cada uma transação e distribuindo por todo o pacote. Diria que em termos de soluções Layer 2 depende da blockchain que estamos a falar, cada blockchain tem soluções Layer 2 próprias, mas eu penso que aqui o âmbito da pergunta é no Ethereum. Loopring, XDAI, Matic, é tudo soluções que estão neste momento a serem desenvolvidas, que me parecem muito boas, mas carecem naturalmente de validações um pouco mais maduras do que aquelas que existem neste momento. Aqui o Norberto Marques pergunta como se pode ser investidor nas criptomoedas. Vai ao Binance.com, registra-se, paga e está resolvido. Simples. E quem tiver Como se- dúvidas, para não fazerem a pergunta, eu respondo já, abrem academy.binance.com e gratuitamente têm uma formação de qualidade imparcial que explica os riscos todos na totalidade. Ou, complementando, se vocês quiserem realmente também aprender, façam o seguinte: tenham qualquer coisa que não vos faça falta, tipo 500 euros ou 1000 euros, e imaginem que foram jogar ao casino, ok? E que entraram, puseram um pé lá dentro e disseram: vou perder este dinheiro todo só para aprender. Exato. E depois Isso comecem mesmo. a aprender. Até Isso pode ser que tenham a sorte de não perder dinheiro, ok? E Exatamente. aprenderem e ganharem dinheiro, pode acontecer, ok? Até outra forma de Exatamente. fazer as coisas. Como se salvaguarda os direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de esquecimento na tecnologia blockchain? É uma fantástica pergunta, muito fácil de responder. Em 2017, eu dei uma entrevista ao Link to Leaders, aliás, tenho isso publicado no meu LinkedIn, dei uma entrevista ao Link to Leaders, onde dizia que o blockchain era incompatível com a lei do RGPD. Fico muito feliz que agora, em janeiro de 2021, o pai do RGPD tenha vindo dizer o que eu disse quando ele defendeu e publicou a lei. Portanto, já me deu razão, portanto, estou muito feliz, e de facto o que a lei precisa, pelo lado da blockchain e pelo lado da inteligência artificial, precisa de uma revisão, porque quando a lei foi escrita, a blockchain, o legislador, o redator, nem sabia o que era uma blockchain, o conceito não existia, portanto, esta ideia de right to be forgotten em blockchain não existe. O que existe é uma espécie de right to be encrypted, e portanto, se eu for encriptado para sempre e a minha chave privada for queimada, a partir desses dados ficam perpetualmente inacessíveis, e diria que esta é a solução que a lei vai ter que incluir para se tornar compatível com este conceito de blockchain. Mas o pai do blockchain já reconheceu, portanto não sou eu que estou a dizer, ele próprio já sabe.
E além disso, há que dizer que grande parte das informações que são guardadas em blockchain são transações. E transações, em muitos dos casos, não vou dizer que são em todos, porque não são em todos, mas em muitos dos casos correspondem a nada mais, nada menos que um contrato, ok? E os contratos, ok? Dentro do domínio das leis dos países respectivos, tem uma determinada lei, mas os contratos têm muitas limitações nesse regulamento. Portanto, esse regulamento tem direito a esquecimento dentro de uma certa lógica, não é? E exclui um conjunto de situações que têm a ver com os contratos dos quais registram transações. Portanto, obviamente isto que eu estou a dizer não é para toda a informação guardada em blockchain, mas é uma grande parte dela. Temos aqui o Vítor Gaspar que questiona: o NFT não aparenta ser instrumento de sucesso financeiro. Podes clarificar melhor? Eu não consigo perceber bem a pergunta. O que é que o NFT, não consigo compreender a pergunta. Se o Vítor Gaspar pudesse escrever depois por baixo com mais clareza, deixamos para o fim para perceber Temos ao melhor a Vítor pergunta. para refazer a questão, então. Rui Sousa: identidade autossoberana, como garantir a salvaguarda, risco de perdermos a chave privada de acesso à nossa identidade através de serviços de custódia, quiçá governamental, mas sem perder a descentralização? Pois, é uma excelente pergunta do Rui, é aquilo que ainda não temos solução. Volto a dizer que não existe um perfeito equilíbrio entre as partes, mas diria que, aqui ainda a defesa do Pedro, aquilo que o Estado vai ter sempre que ter, o Estado não vai operar via Ethereum à partida. O Estado e a administração pública vão ter que operar numa rede híbrida, onde uma parte, de facto, seja descentralizada, mas a outra parte, existe aqui, digamos, um safe side que possa proteger sempre a recuperação da identidade, caso seja necessário. É aquilo que neste momento nos esforçamos por encontrar uma solução. E este tema que o Fred acabou de dizer, eu acho que é muito importante sublinhar, ele já ontem falou nisso, mas uma outra palavra que é coexistência. E aqui eu acho que é mesmo fundamental, nós, da mesma forma que durante muito tempo olhávamos para offline e online como dois mundos quase diferentes, incompatíveis, ou um ou outro, o que é melhor, um ou outro, quando nós hoje percebemos perfeitamente que nós vivemos online e offline, é a mistura das duas coisas, é um modelo híbrido, estamos online e offline ao mesmo tempo. E, portanto, essa coexistência que faz parte das nossas vidas é aquilo que vai, e já está a começar, a acontecer aqui. Portanto, claro que estas perguntas, como esta última, são perguntas saudáveis, são perguntas de construção, porque claro que não está tudo construído, e estas perguntas é que nos fazem obrigar a ir a caminho sempre da evolução de o que é que nós temos que juntar aqui efetivamente de regulação, de garantia, de segurança, para podermos dar este step mais para a frente, este passo mais e mais este passo e mais este passo. Portanto, isso vai acontecer sempre, está a acontecer agora com esta pergunta e vai acontecer sempre, à medida que nós dizemos, ok, agora temos aqui uma nova lei que vai disrupcionar e podemos também fazer aquilo e o outro, ok? Vamos deixar de viver, vamos deixar de ter mundo físico, vamos deixar de ter sistemas físicos, vamos tentar deixar de ter coisas palpáveis. Não vamos deixar de ter coisas palpáveis. Não sei se vamos ter notas e moedas. Isso é outra pergunta. mas vamos passar a ter coisas palpáveis sempre. Portanto, é a mistura, é a coexistência equilibrada destas duas coisas e não tanto o que interessa é o blockchain, ou o que interessa é isto, ou o que interessa é aquilo. Portanto, eu acho que é muito este sentido de coexistência que é importante. Pedro, deixa-me só dizer isto. Este tipo de perguntas são perguntas mesmo impecáveis e fantásticas, e explico porquê. Porque o meu dia-a-dia, e aliás não é o meu dia-a-dia, é o dia-a-dia do Tiago Bem, que é o CTO da Real Fever. Eu comprometo-me a tirar o Tiago, a trazer o Tiago para o público, para que o Tiago partilhe um dia convosco o que é o desafio de um CTO de uma empresa blockchain. Porque eu, no fundo, idealizo as coisas e depois há um CTO que vai encontrar a solução para elas. E, portanto, estas perguntas são super interessantes, porque eu prometo arranjar forma de fazer um podcast, convencer o Tiago a vir ao público, falar dos desafios, como é que se fazem NFTs e como é que isto funciona dentro de uma blockchain. Porque vocês não imaginam a quantidade de desafios que isto tem, de soluções possíveis, e que depois muitas vezes nós fazemos go-to-market sem ter a certeza que aquilo vai funcionar. Mas é assim, portanto, a inovação é feita dessa forma. Quem não quer estar na inovação e quer estar nos locais mais seguros, onde já se sabe tudo, onde já se sabe mais ou menos os protocolos, pronto, é uma opção de vida, não é?
Eu gosto de estar sempre no edge of innovation. Portanto, se não para mim não tem graça, não tenho motivação para me levantar todos os dias da cama. Portanto, pá, isto depende do perfil, estereótipo de cada indivíduo. Nós temos aqui dois participantes que eu vou juntar as duas perguntas numa, que é onde se pode obter a existência, portanto, de NFTs relativamente a empresas de vinhos, em que site e qual a startup. E a outra participante pergunta se existem empresas que transacionem NFT na área do vinho ou bens comparáveis que se podem identificar e se podem dar um exemplo. Sim, eu penso que o António Paes é o António Paes que eu conheço, envio desde já um grande abraço, porque o António está praticamente em todos os eventos sobre o blockchain em Portugal, comigo e com outras pessoas, isso é fantástico. Este tema dos vinhos ainda está um pouco com alguma confidencialidade, mas até final do ano, de certeza absoluta que saberão, porque será comunicado a seu tempo. Bem. De qualquer das formas, deixei um link com vários NFT, collectible NFTs na área do vinho, e há vários, ok? Um participante anónimo, qual a opinião quanto ao impacto das inovações apresentadas pela Uniswap V3 para o ecossistema do ETH? Bom, como é que eu vou responder a isto de maneira a que as outras 68 pessoas que aqui estão consigam compreender? O Uniswap basicamente é uma forma de exchange descentralizado, governado por liquidity pools de forma absolutamente independente e autónoma. E cada vez que existe uma atualização, existem novos protocolos e novos modelos que são implementados. Não sei se o impacto dentro da rede do Ethereum será direto, porque o próprio Uniswap, o desafio que vai ter versus PancakeSwap é soluções cross-chain, ou seja, a Uniswap funciona nativamente neste momento só com Ethereum, no futuro vai ter que integrar a Binance Smart Chain, vai ter que integrar outras blockchains e, portanto, o desafio vai ser qual é que no meio de todas estas propostas, de Bakery Swap, de Pancake Swap, de Sushi Swap, de Uniswap, qual delas é que vai triunfar? Portanto, a pergunta sobre o impacto da versão 3 sobre o Ethereum, digamos que para mim não é tão relevante comparativamente qual delas é que vai de facto ficar com a cota de mercado maior. Muito bem, nós infelizmente não vamos conseguir mais uma vez responder a todas as perguntas. Vamos ter que chamar o Fred para fazer mais um webinar, só para responder a perguntas. Fred. Pedro e Fred, preparem-se, vão ser convocados para mais um webinar só de perguntas e respostas. Certo. Só vou ler mais uma porque acho realmente interessante, que é aqui o António Machado, que diz: depois de assistir a estes seminários preciso de clareza, não se importam de repetir agora o que é de facto o blockchain? Sim, o blockchain é uma estrutura de base de dados que não é controlada nem governada por ninguém, a não ser a própria comunidade que dela faz parte, com características de que a torna imutável e incorruptível. Pronto, é fácil. Imagina um bloco de notas, onde guarda nesse bloco de notas todas as suas informações preciosas, e esse bloco de notas está encriptado, que ninguém consegue aceder, a não ser que o António atribua a sua password, e ninguém consegue fazer desaparecer o bloco de notas, nem rasgar nenhuma folha, nem rasurar nenhuma da informação que o António nela escreveu. Foi mais simples de explicar. Muito obrigada. Comentando, eu deixei um link para um artigo que eu escrevi que é a Tour on Blockchain, ok? Que explica, assim, em talvez 10 minutos de leitura, explica todos os princípios do que é blockchain to beginners, ok? Mas acho que permite a toda a gente que esteve aqui, que não esteve ontem, porque quem esteve ontem nós abordamos este assunto, quem esteve hoje nós partimos do princípio disso. Relativamente a isso, eu aproveito para informar todos os participantes que os vídeos dos webinars, tanto o de hoje como o de ontem, vão estar disponíveis até o final da semana no website, no exportchain.pt, portanto entram em eventos e têm lá, desde o nosso primeiro webinar, todos os vídeos e apresentações, portanto poderão sempre rever e também consultar a apresentação que vai ser lá disponibilizada. De resto, resta-me agradecer imenso ao Pedro, mais uma vez, por este momento. Fred, muito obrigada também por ter aceito o convite e pela sua participação, foram ambos fantásticos. Andreia,
é um prazer sempre trabalhar com a API. Não sei se quer dizer algumas palavras apenas para encerrar o webinar. Eu espero que tenha sido útil para todos os que nos estão a ouvir. Portanto, temos aqui os Masters, o Pedro e o Fred, portanto, se tiver alguma questão também coloquem, eles deixaram os próprios endereços para poderem fazer isso. E contamos com todos também amanhã, será ligeiramente diferente, mas também teremos aqui a apresentação de um estudo que gostaríamos que todos também tivessem presentes, o estudo esse que já se encontra no site do projeto Export Shape. Portanto, contamos convosco também amanhã. Daqui a 5 minutinhos começamos a abertura oficial do Leiria Centro Exportador. Tenho que levar o Fred, que já estamos aqui a queimar. Podem seguir o Fred e continuar a colocar questões lá. Exatamente, é uma boa sugestão. E pronto, e no fundo é isso. Espero que tenham gostado. Continuem a assistir aos nossos webinars e também ao nosso evento do Leiria Centro Exportador. Alguma dúvida que surja, estejam à vontade de entrar em contato connosco. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, muito obrigada a boa tarde. todos. Continuação de boa semana. Adeus.